Irmãos, muito grato ao Senhor poder compartilhar um pouco do que Deus já tem colocado no meu coração. Quando o Calado falou comigo, falou: "Você tem alguma coisa para compartilhar?" Eu falei: "Não, não tenho algo para compartilhar com os irmãos, mas eu tenho algo no coração que Deus tem me entregado." E a minha oração foi para que isso de alguma forma fosse algo para a igreja, né? De alguma forma também. É... Tá dando, acho que um barulho que eu acho que é. Então, irmãos, o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, é, se puder colocar ali, eu tenho aqui as palavras aqui, mas eu vou ter que mudar um pouco, porque eu senti que o negócio aqui está indo para um caminho, né? Então, Deus falou comigo algo sobre liberdade, sobre como lidamos com liberdade, mas a gente ouviu aqui muito falar sobre guerra, e estamos em guerra, né? Então, vou tentar dar uma adaptada nisso aí e deixa Deus conduzir. Mas 2 Samuel 11:01. Se puder colocar, ele tá ligado? Tá desligado? Não sei. Se vocês puderem abrir. Aí foi. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Quero orar com vocês. Senhor, nós te clamamos para que o Senhor ensine a tua palavra a nós essa noite. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o único que pode conduzir a nossa vida nessa terra, conduzir esse momento aqui para que de alguma forma entendamos a tua palavra, né? Não sejamos como aqueles milhares que, quando Jesus multiplicou os pães, foram embora porque estavam saciados, mas que nós possamos ser, Senhor, esses discípulos do Senhor, né? Que querem conhecer o Senhor, que querem palavras de vida eterna, e não só algo para esse momento aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a tua palavra. Organiza as tuas ideias, Senhor, na minha cabeça aqui para eu poder passar para os irmãos de alguma forma. Em nome de Jesus. Um carro vindo para cá, eu falei assim: Deus, me ajuda a organizar minhas ideias, para poder passar para os irmãos. E aí Deus já tem ideia sua não, André, pelo amor de Deus. São as minhas ideias. Então, acalma e pensa nas minhas ideias e eu vou organizar elas para você. Falei, amém, creio nisso. Mas, irmãos, não sei se todos conhecem esse texto, mas o que decorre desse texto é a história de Betseba. E algo que eu acho que nós temos uma mania que eu acho que é coisa nossa, assim, né? Como a gente é muito pastor, né? Tem muito irmão pastor e líderes, muitos pastores, a gente tem uma coisa de não querer ofender, né? Não querer ser pesado, não querer. Mas, irmãos, eu creio que estamos chegando num tempo onde não vai ter mais essa opção, né? A gente vai ter que trazer machado na raiz mesmo. Porque as coisas estão se misturando de tal forma dentro da igreja e a nossa liberdade, as coisas que nós temos e nós somos conhecidos por terem uma certa liberdade, né? E é bênção isso. Então aqui a gente, né, supostamente o louvor ali 40 minutos, né, uma hora ali de 19 às 20, depois já vem a palavra e tal, mas não, vamos orar e tal, e essa liberdade é bênção. Mas eu temo que ao longo da nossa jornada, e eu já estou com os irmãos desde os 8, 9 anos de idade, tenho 33, eu creio que muita das coisas que estão envolvidas na nossa liberdade, nós perdemos um pouco o propósito dela. Nós perdemos um pouco o senso de propósito em meio à nossa liberdade.
E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E esse texto, ele fala de um momento em guerra. E a gente conhece muita história de Betseba, né, e tal, que Davi, né, não sei se todos conhecem, quem conhece a história, só pra saber. Mas Davi, andando em Jerusalém ali, sua sacada, sei lá, viu a Betseba tomando banho. E ele achou ela muito bonita. E aí ele chamou ela e se deitou com ela. E ela era esposa de Urias, que era um soldado, um capitão, um general, não lembro direito. E quando ele ficou sabendo disso, ele chamou Urias e falou, tentou dar uma quebrada na culpa dele, né? Vai lá, deita com sua esposa e tal, que não sei o quê. Ela apareceu grávida, e aí ele falou pra ele ir lá se deitar comigo, até como um jeito de, né? Vai lá, deita, e aí quando você se deitar, né, ela vai estar grávida e vai ser seu, vai saber que não é meu. Mas enfim, todo um contexto de pecado de Davi. Mas a palavra registra isso. Isso é algo que nós não percebemos tanto. Nos tempos em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Davi foi chamado e ungido rei em um contexto muito de guerra. Davi se tornou um herói de guerra ao matar Golias. E, irmãos, se nós lemos o restante dos livros, nós sabemos que Golias era um dos gigantes. Existiam mais 4 gigantes. E todos eles foram mortos pelos valentes de Davi e por, enfim, vários outros soldados. Existia um gigante nessa época que ele era 2 metros mais alto que Golias. Golias tinha cerca de 3 metros. Existe um relato de um dos reis de Godá, não sei o nome exatamente do reino, mas que a cama dele tinha 5 metros. Então, ele era um homem de guerra, ele era um homem voltado para a guerra. Mas em algum determinado momento, depois de muito sacrifício, muita luta, né, muita guerra, muita vitória do Senhor, parece que Davi falou, deu para mim. Já lutei bastante, agora eu tenho muita gente para fazer isso por mim. Joabe, vai lá. E é nesse exato contexto onde existe essa situação de Betseba. Isso fala de como nós usamos da liberdade nossa, mas sem o senso do propósito. Isso fala de que Davi, em um determinado momento, percebeu que ele poderia fazer várias coisas, poderia mandar Joabe, poderia fazer isso, mandar outro general que fosse, mas ele não deveria. Ele deveria ser rei que vai para a guerra, porque ele foi chamado para isso. Esse era o propósito de Davi. E eu creio que em alguns determinados momentos, irmãos, nós também somos assim, por entender às vezes que nós podemos fazer coisas, nós esquecemos aquilo que nós deveríamos fazer. Então a pergunta que orar é uma dessas coisas, né? Nós sabemos que nós temos que orar sem cessar, né? Então a gente tem que viver uma vida de oração, né? Ali, estando junto com o Senhor. E talvez a gente relativize, às vezes, esse momento em comunhão aqui de oração. Talvez relativize, irmãos, vamos chegar mais cedo para orar na reunião? Quantos será que iriam vir de fato? Porque eu posso orar na minha casa, eu posso orar no meu quarto, com a minha família, eu posso orar. Irmãos, comunhão. Ah, não, eu tenho aqui o meu grupo caseiro, eu tenho irmãos que eu conheço. Eu não preciso ir na reunião da igreja, né, na reunião geral da igreja. Isso aí não faz sentido. Por quê? Eu já tenho a igreja, eu tenho contato aqui com os irmãos. N situações que a gente poderia falar aqui. Mas nós perdemos, nós começamos a entender que as coisas são para nós e não nós para essas situações. Nós não entendemos que na reunião dos santos o Senhor ordena a bênção através das pessoas, através de nós. É princípio de Deus, irmãos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O que acontece agora? O Verbo de Deus se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Através de quem? Através de uns dos outros, de cada um, uns dos outros. Por isso que a gente confessa uns aos outros.
Porque a gente crê que do outro lado tem um Cristo para perdoar o meu pecado. Amém? Mas nós relativizamos as coisas. E é tempo de guerra, irmãos. É tempo de guerra. Então, se o Senhor chamasse aqui, irmãos, desse uma palavra aqui profética de Deus, não sei, sábado que vem, às 19 horas, queremos um compromisso dos irmãos de estarem aqui presentes para a reunião dos santos, que nós estamos em guerra. Amém? Sabe o que a nossa liberdade, de ser tranquilo nessas coisas e tal, acabou causando? Brão, você tem aí foto? Você bota aí? Essa é a nossa reunião hoje às 19 horas. E isso é todo sábado. Irmãos, será que nós temos lidado com a nossa liberdade da maneira como devemos? Com o senso do propósito que o Senhor gerou no nosso coração? Irmãos, eu sou família de vocês. Eu sou um com vocês. Eu não estou aqui querendo trazer para vocês, irmãos, uma palavra que me exclui, como se existisse uma separação. A gente acaba tendo o costume de chegar mais cedo, né? Porque está envolvido com louvor e etc. Mas quantas vezes eu mesmo, não envolvido com louvor, chego aqui 19h30. E convidados, irmãos, não vou expor, mas convidados chegaram aqui às 19h03. E a gente tem que explicar. E assim, na hora a gente explica, mas o nosso coração, no fundo, assim, sabe? Fica uma coisa assim. Virou jeito nosso, virou normalizou. Relativizamos o compromisso que nós mesmos assumimos com estarmos aqui às 19 horas. Isso é uma coisa que, irmãos, não é por causa disso, não é por causa daquilo, exatamente. Mas onde em outras áreas, talvez nós relativizamos isso. Onde na oração, onde no jejum, onde eu sou principal nisso, irmãos. Então, algo que eu queria entender e trazer aqui para os irmãos, né? Se estamos em guerra, nós devemos ir para a guerra. Nós não devemos ficar em Jerusalém. Porque no momento em que nós ficarmos em Jerusalém, no momento em que acharmos que nós podemos delegar, no momento que nós acharmos que podemos, né? Não, isso aqui dá para fazer depois, isso aqui, não é bem assim, é assim. Nós relativizamos as nossas responsabilidades, nós passamos a dar lugar para olhar coisas que não deveríamos estar olhando, para perseguir coisas que não deveríamos estar perseguindo, e começamos a nos embolar. Por isso que Hebreus 12 vai falar assim: desembaraçando vocês do pecado que tenazmente vos assedia, corram com perseverança uma carreira que está proposta para cada um. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus, e suportou em nosso favor tamanha humilhação, e não fazendo caso da ignomia, suportou a própria cruz em favor de nós. E aí logo depois tem um versículo que diz assim: portanto, vocês restabeleçam as mãos descaídas. Está falando de guerra também, porque mão descaída é isso aqui, é guarda de luta. A gente está assim na batalha. E muitos de nós estamos assim agora. Muitos de nós estamos com mãos descaídas. E o Senhor diz hoje para nós: vamos restabelecer essa mão, pessoal. Restabelecer os joelhos trôpegos. E fazer caminhos retos, para que até aquele que é meio manco não se extravie dele. É isso que está em Hebreus. E logo depois em Hebreus 12 também, diz que o Senhor exorta a todo filho que o recebe. E fala que é para proveito que ele nos disciplina.
E se nós não estamos debaixo dessa disciplina, nós somos bastardos. Então, se nós, quando vem uma palavra pesada, eu já, ai, nossa, oxe, isso aí não foi, hoje não foi bom culto, hoje não, né, me senti pesado, me senti mal. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio, se você não tem prazer na disciplina do Senhor, você é bastardo. Você não recebeu a filiação de Jesus. Você não foi feito filho de Deus. Porque a palavra diz em Provérbios, para exortar o sábio, e ele o amará. E se você exorta o tolo, você traz afronta para si. Então, às vezes, talvez a gente até é filho, mas um filho tolo. E, irmãos, o que o Senhor quer gerar no nosso meio é uma liberdade cheia de propósito. Uma liberdade gerada pela disciplina que nós temos. Todos aqueles que têm filhos aqui sabem que eles só têm direito à liberdade se ele tem disciplina. Não é assim? Se seu filho não sabe se comportar no meio de várias outras crianças e bate e caceta todo mundo enfim, o pau tá quebrando ali e é isso, meu filho já foi assim, e ele não tem disciplina, o que o pai tem que fazer? Tem que tirar. Na verdade, os outros pais vão acabar tirando. Vamos tirar as nossas crianças aqui porque chegou o baderneiro. Irmãos, e o Vicente tem que ter a disciplina. E por que ele tem que ter essa disciplina? E em amor? Porque ele precisa entender que toda disciplina é gerada em amor no Senhor. E que o Senhor nos disciplina porque nos ama. Então essa referência tem que estar viva nele. Então eu faço questão de falar que eu amo muito ele e disciplina. A gente até fica preocupado, né? A gente fica no meio do nosso coração de racional, né? Nossa cabeça racional, né? Ah, ele vai achar que quando ele ama, ele tem que, né, disciplinar alguém. Então ele vai pegar o Dedéu lá, eu te amo, Dedéu, pá, pá. Entendeu? Fica, é o Miguel. Fica preocupado, mas a gente é por fé, né? É por fé. Mas, irmãos, o que é a liberdade, então, para a gente poder avançar nisso um pouco, se a gente conseguir até 21h30 aí? A liberdade nada mais é do que um diferente cativeiro. Para nós. Para o mundo é outra coisa. Para o mundo, a liberdade também é um cativeiro, porque eles são totalmente presos à própria vontade. Eu sou livre, então faz o seguinte, para de viver pornografia, vamos ver se você consegue, pelas suas forças. Ah, eu sou livre, então beleza, então para de fazer sexo antes do casamento, para de fornicar, vamos ver. Som, aí. A liberdade do mundo é relativa à própria vontade. E isso até os filósofos falam disso, né? Tem um filósofo, Kant, nem sei, mas é Kant o nome dele. É muito famoso. Eu não conheço muito. Mas ele diz assim, que a verdadeira liberdade é aquele que sabe fazer o que não quer. Porque todo aquele que faz somente o que quer é preso na sua própria vontade. E Paulo tem essa crise também, né? Paulo tem essa crise lá falando, Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quando eu olho para a sua lei, eu vejo que ela é perfeita, mas quando eu olho para mim, para as minhas atitudes, eu vejo que eu sou totalmente falho. Aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Nesse caso é meio invertido, né? Porque ele estava com a consciência tão transformada que ele não queria pecar, mas ele acabava pecando. Porque ele estava preso ainda à sua própria vontade. Dentro dele existia esse miserável homem, esse corpo dessa morte. E isso era essa figura, irmãos, é muito curiosa. Eu vou só como curiosidade aqui para os irmãos, mas existia uma pena que quando alguém matava alguém, ou assassinava alguém, uma das penas possíveis era que era preso ou no pé, ou essa pessoa tinha que carregar a pessoa que ele matou durante alguns dias nas suas costas. Então, quando Paulo está falando isso, ele está falando assim, esse homem que eu matei na cruz,
Eu carrego ele comigo todo dia com pena do pecado. Interessante, né? Essa figura. Mas muitos de nós, por carregar talvez esse homem, essa mulher, né, esse corpo dessa morte, vai ficando às vezes tão pesado, que daqui a pouco a gente dá um bezetacil assim no defunto. Tenta dar uma reanimada nele, para ver se ele começa a andar do seu lado. Aí você tá ali fazendo todas as coisas que são de crente, e do seu lado tá ali o outro fazendo todas as coisas que não são de crente, e a gente começa a ter a vida dupla, a gente começa a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, muito bem feito, inclusive. Muitos irmãos, muitas situações, né? E tem aqui no nosso meio mesmo isso, tá, irmãos? Né? A parábola do joio e do trigo, né? Eu compartilhei com minha mãe. O joio está no meio do trigo. Estão crescendo juntos os dois. Só vai ver lá na frente os resultados. Então tem aqui também, irmãos. E muitos de nós aqui estamos vivendo vida dupla. Outros já viveram e hoje estão extremamente íntegros, glória a Deus por isso. E outros estão por um fio de só viver a vida dupla, a vida no mundo. E que o Senhor te dê revelação, irmãos. Não há como servir dois senhores. E muito disso que nós fazemos, muito desse querer viver aqui, é em nome, sim, de ter um pouco mais de liberdade, de ter um pouco mais de tranquilidade, de ter um pouco mais de sossego, de não ser tão pesado. Então a liberdade, irmãos, quando a palavra vai dizer lá, e Deus, depois de tudo que aconteceu em Jó, Jó era um homem livre? Jó era um homem livre. Um justo, né? E Deus fez as coisas que fez na vida dele, permitiu as coisas que permitiu na vida dele. Mas ao final do processo, tem uma palavra que é muito interessante ali, que fala assim: e Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Algumas traduções ou algumas possibilidades no original e Deus mudou o cativeiro de Jó. Porque antes Jó era cativo dos seus próprios pensamentos, dos seus conselheiros, cativo das circunstâncias. Alguma coisa aconteceu, então é por causa disso. E ele cheio de vontade, cheio de ideia, cheio de coisa. Mas aí vem Deus, assim como fez comigo vindo para cá. Não é as suas ideias, André. São as minhas ideias. E esse cativeiro é mudado. Então Jó antes era cativo dele e das suas circunstâncias. Agora ele passa a ser cativo do Senhor. E é assim com a carreira de Paulo também. Paulo, em um determinado momento, ele está falando sobre obrigações e coisas que ele teria direito no meio dos irmãos de participar de bens materiais e coisas assim. Mas ele fala algo muito impressionante, irmãos. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. É, 1 Coríntios 9,16. Paulo fala com os irmãos, isso falando com os próprios irmãos naquela carta. Você tem aí? Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então sabe essa coisa do irmão que está pregando e, né, tô pregando e galardão, né? Tô pregando porque, irmãos, Paulo não tinha essa ideia na cabeça. Ele entendia assim, ó, Deus pela sua misericórdia me salvou e me deu uma obrigação de pregar o evangelho, de ser porta do Senhor na vida dos gentios. Ah, irmãos, e se alguém tiver alguma palavra, algum texto para agregar também e falar, pode ficar à vontade, né? Interrompa, por favor. Então Paulo vai até falar mais ali, mais para frente, depois os irmãos podem ler o texto, mas irmãos, o Senhor quer ministrar em nós uma liberdade que é norteada pelo chamamento individual. Essa liberdade que nós vivemos em comunidade, isso tem que estar norteado e centrado naquilo que Deus colocou no seu coração como o que Ele quer manifestar em você aqui, nessa comunidade. Qual que é a manifestação que Deus quer gerar em você específica para agregar a essa comunidade? A palavra de Deus diz que é pela multiforme
Não, é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se dá conhecida. Existe uma multiforme sabedoria. Ela tem várias formas. E essa eu tenho para mim que essas formas, elas estão diretamente ligadas às diversas perspectivas e às diversas pessoas e experiências que Deus dá ao corpo. Então, quando nós falamos aqui, por isso que, irmãos, não faz sentido nenhum uma igreja de púlpito de uma pessoa só. Não faz sentido. Podemos até ter uma reunião de uma pessoa que fala, mas na prática da igreja, os irmãos têm que estar compartilhando uns com os outros. Tem que estar compartilhando, irmãos. Por isso que não interessa, às vezes, se eu tenho uma palavra preparada para a igreja, mas o Senhor está falando algo comigo que eu posso compartilhar em qualquer lugar. No grupo caseiro, na minha casa, com irmãos, num bar, em qualquer lugar. Amém? Essa é a liberdade norteada por propósito. Em um momento onde, depois de passar por N situações, Moisés com o povo no Egito, chega um momento em que, depois de poucas e boas que Deus passou com o povo, Deus vira para o povo, para Moisés e fala assim: Moisés, é o seguinte, seu povo é muito teimoso. O povo que você tirou do Egito é muito teimoso. Deus fala assim com Moisés: o povo que você tirou. Interessante, né? Como que Deus fala e registra, está registrado, irmãos. Sabe, esse povo que você tirou do Egito é muito teimoso. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar um anjo do Senhor à frente de vocês, tá? E vocês vão entrar na terra prometida que eu prometi a Abraão, aos seus pais, e vocês vão entrar na terra prometida lá e sejam felizes. Eu não estarei no meio de vocês. E aí Moisés vira e fala assim: Senhor, é o seguinte, o povo não é meu. Esse aqui é o teu povo. Eu não achei graça diante de você. Você não me chamou pelo nome. E meio que Moisés começa uma discussão ali. E ele fala assim: se você não for com a gente, não tem conversa. Irmãos, Deus deu toda a liberdade para Moisés ir. E tomar posse da terra prometida a Abraão. Palavra de Deus, o anjo. Pensa assim, irmãos, eu chego aqui e falo assim, Igreja de Vitória, o anjo do Senhor vai à sua frente agora, e agora nós vamos conquistar a vitória, e o anjo do Senhor estará com vocês, eu estarei no céu, mas o anjo estará com vocês. Irmãos, qual seria a nossa resposta, sinceramente? Eu mesmo já estava lá no estacionamento, lá, para onde que a gente vai, anjo? Fala para nós. Que isso é muito sobrenatural. Mas o anjo não é Deus. Então aqui Moisés mostra, e é uma exortação a nós, muito forte, que nós não devemos ser movidos pelo sobrenatural de Deus que Ele está para fazer através de o que for. Nós devemos ser movidos pela relação com Deus, com o próprio Deus, não com as coisas de Deus. A terra prometida era uma coisa de Deus. O anjo do Senhor era uma criatura de Deus. O povo lá era um povo escolhido de Deus. Então tudo ali, tudo de Deus, mas sem o Deus. E muitas vezes a nossa liberdade, ela nos leva para um caminho sem Deus. Totalmente livre. Vai lá, Moisés, meu anjo vai com você. De modo nenhum. Se o Senhor não estiver, eu não vou. Irmãos, Moisés não entrou em Canaã. Que vida miserável, né? Não entrou em Canaã. Irmãos, Moisés foi visto no Monte da Transfiguração. Quando a gente pensa nisso na questão de Canaã, a gente fala, pô, Moisés não entrou, né? Poxa, não entrou. Meu irmão, ele estava no Monte da Transfiguração com Jesus. Ó.
o mano que permitiu só um paralelo entre Moisés e Davi. Moisés falou que ele não desceria daquele monte sem a presença de Deus. Nos tempos de guerra de Israel, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela ia com todo Israel à frente do exército. Davi saiu da presença de Deus através da arca que estava lá na guerra e ficou sozinho em casa. Aí todos sabem no que deu. Entendeu? Enquanto Moisés falou, daqui eu não vou, Moisés tinha tudo. Daqui eu não vou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vou morrer aqui, mas eu só vou se a tua presença for comigo. Davi não. Deixou a arca sair de perto dele, e a arca foi para lá com a presença de Deus, e ele ficou lá na boa. É justamente isso, André, que você está falando. Quando deixamos em segundo plano, pecamos, não tem jeito. E um paralelo muito interessante no momento em que Davi, fora do seu propósito, cheio da liberdade dele, vai lá e adultera com a Betseba, ao mesmo tempo ele chama Urias. E ele fala assim, vai lá, Urias, vai lá se deitar. E o rei dá liberdade para Urias sair, largar as suas coisas e ir para casa se deitar. Mas Urias se nega. Ele vai e fica junto com os homens, sentado, deitado à beira do portão, com sua espada, com seu escudo. Um homem cheio de propósito, irmãos. E aquilo irrita Davi. Chama ele a segunda vez. E chama o Urias, embebeda Urias, e provavelmente alguém levou ele para casa. Olha isso, irmãos. Urias, cheio do seu propósito, e ele responde, Urias fala, como eu poderei ir para minha casa e comer e beber, sendo que os meus homens estão em guerra agora, lutando? Como eu posso fazer isso? Davi já tinha tomado essa decisão quando ele enviou Joabe, num período onde os reis costumavam ir para a guerra. Percebe, irmãos? E é curioso ser exatamente com Urias, a mulher de Urias. Mas não existe coincidências. Aquilo que está escrito para ensino foi escrito, é o que diz a palavra. Vamos abrir agora 2 Coríntios 3,17, 3 textos na sequência. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Coloca o 18 também. Então, glória a Deus, né, irmãos? Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Para quê? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Onde o Senhor é o Espírito. Onde ele está, a liberdade. E onde o Espírito está, somos transformados. Então, irmãos, a liberdade existe com um propósito muito claro na nossa vida. Qual liberdade, irmãos, Noé tinha? Quando Deus falou assim, ó, você vai construir uma arca assim, ó. Ela tem 20 metros, ela tem 10 por tanto, ela tem essa altura, ela vai ter que ter isso aqui, uma câmara aqui, vai ter que ser feito cipreste, vai ter que botar piche, vai ter que fazer isso. Em algum momento a gente vê, ô Noé, e o que você acha disso aqui? Não tem, irmãos, não tem essa passagem. Não tinha liberdade. Ele tinha que fazer. Caso ele não fizesse, a humanidade inteira morreria. Forte isso, né? E a palavra vai dizer que quando ele conclui toda a obra, né, da arca, né, não tinha chovido ainda, e Deus faz chover, e acontece tudo o que acontece. Fala assim, acho que isso já nos evangelhos fala, citando a arca, fala que Noé, através da arca, salvou a sua família, pela qual condenou o mundo.
Forte isso também. Ou seja, mesmo instrumento de salvação da sua família é o mesmo instrumento que condena o mundo. Esse aqui, irmãos. Cristo. É o mesmo instrumento pela qual nós salvamos a nossa casa, nós condenamos o mundo. É o mesmo. Mas essas liberdades que nós temos, essas coisas, elas vão misturando um pouco, né? Vão criando um certo nível de a gente vai até aqui, mas isso aqui é tranquilo. Irmãos, estamos entrando num momento, nos tempos de Noé, que a palavra diz. Dando-se em casamento, comendo e bebendo, até o dia que a porta da arca fechou. E o anjo quem fechou. Não foi nem Noé. Foi o anjo do Senhor que fechou. Mas as nossas liberdades vêm trazendo para nós um pouco de um senso de não urgência, um senso de que nós não estamos em guerra. Então nós enviamos missionários, mas nós não fazemos missão nas nossas casas, nas nossas cidades, nos nossos bairros. Irmãos, quem foi no sertão aí? Benção demais, não é? Benção demais. E glória a Deus, que é um trabalho muito legal. Estive num cliente essa semana e ele falou que o sócio dele largou a empresa para ir para Manaus fazer missão. E deixou a empresa inteira com o cara. Aí antes de eu falar glória a Deus, eu falei que top, hein, cara. A gente é dos Mormons, né? Então a gente leva muito isso a sério. Aí eu falei, glória a Deus mesmo, tá bom. Tem uma coisa ali e tal, mas vocês são exemplo nisso aí. Falei com ele, vocês são muito exemplo nisso aí. Isso aí vocês são muito organizados e muito disciplinados. Isso aí eu tenho que concordar. Mas, irmãos, como nós temos lidado quando estamos aqui livres? Né? Chegamos lá e vemos tantas demandas, né, no sertão e em outros lugares também, né, que nós podemos visitar, orfanatos, etc. E isso nos move de alguma forma para quando chegamos na nossa casa, quando estamos em Jerusalém. Isso se torna nosso coração. É uma coisa muito legal que o Cacilhas compartilhou. Aí ele falou assim: tem problema? Perguntaram para ele assim: tem problema nessas liberdades que a gente tem na igreja, né? Tem problema dançar no palco, né? Ministro de dança no palco e tal. Aí ele falou assim: eu não vejo problema nenhum. Desde que essa mesma pessoa que dança no palco, quando ela entra no culto do quarto dela, ela tem a mesma manifestação, o mesmo coração, e ela dança no culto do quarto dela, ou dele. Essa é a expressão dele. Então ele vai fazer no palco, vai fazer fora do palco, vai fazer na casa. Irmão, se eu sou adorador aqui de tocar violão aqui e lá na minha casa o meu violão tá empoeirado, tem alguma coisa errada. É porque lá eu tenho liberdade para fazer e aqui não, aqui eu tenho um encargo. Então, meus irmãos, então isso não virou obrigação, como Paulo fala. Não é uma obrigação que o Senhor, uma responsabilidade que o Senhor me deu, que eu preciso levar a sério. Outro dia a gente estava conversando, né, sobre algumas questões no carro e tal. Estava eu, Débora e Paulinho, né? A gente estava conversando sobre questão do trabalho, de serviço, de adoração e tal. E a gente conversando, a gente chegou nesse momento onde, tipo assim, cara, a gente não pode ficar ouvindo só música que a gente gosta, não. Tem que ouvir música todo tipo. Porque eu não sou chamado para fazer o que eu tô gostando só aqui. Eu sou chamado para um encargo para servir a igreja. Então, se os irmãos vierem e falarem assim, André, toca aquela lá que é muito. Os irmãos falaram daquela música lá do sertão, chegaram assim, toca aquela. Aquela lá, irmãos, eu realmente não sei se eu vou conseguir. Porque eu tentei até tocar na bateria na época e não consegui. O Gustavinho tentou, eu tentei tocar no violão, não consigo fazer a batida. Vai ser um desafio para mim ali, aprender tudo, mas, irmãos, eu tenho que me aplicar em prol dos irmãos, em prol de ter essa disciplina. 2 Coríntios 5,15. Aqui é muito claro, irmãos. Ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui é muito claro, irmãos. Se puder abrir Efésios 2:10 também. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, de antemão ele preparou. Qual é a liberdade que eu tenho? Eu entreguei essa liberdade ao Senhor. Está nas mãos do Senhor. Eu falo muito isso com Larissa lá em casa. Às vezes acontece uma situação, a gente dá uma desesperada. Eu falo, Larissa, a gente não tem mais livre-arbítrio, não. A gente entregou isso para Deus. A gente converteu. Nossa vida é dele. Comprada. Preço caro. Comprou e a dele acabou. Então, se... É porque, irmãos, essa que é a realidade. Eu acho que todos nós aqui, a gente tem a ideia de que todo o propósito de Deus, tudo aquilo que é muito, né, maravilhoso, vai acontecer através de mim. Né? Todas as manifestações, se tiver milagre, vai acontecer tudo através de mim. Na minha jornada de vida, eu vou viver tudo. Não é assim, irmãos. Os irmãos conhecem a história de Ananias? Ananias, não Ananias e Safira, Ananias que orou por Paulo. Quantos aqui conhecem a história de Ananias? A história. Como é que ele se converteu? O que aconteceu na jornada dele como cristão? Conhecem? Irmãos, conhecem? Ninguém conhece. Se alguém conhece, vem, fala aqui, porque... Mas esse irmão aparece do nada, do Neida, né, como estão dizendo aí. De repente ele aparece, Deus fala assim, Paulo está em tal casa, na rua 4, não sei o que, tal, você vai lá orar por ele, porque ele está cego lá e tal, e você precisa orar por ele lá. Esse irmão, irmãos, esse irmão é no nível de intimidade de Moisés, que ele discute com Deus, não vou não. Você tá doido, Deus? Você tá falando de Paulo, tipo Jonas com Nínive. Não vou lá orar pro pessoal, não. Ele perseguia a gente e tal, e você tá mandando brother de Deus, Ananias. E não é mais mencionado. Acabou. É uma orquestra, irmãos, de Tom Jobim, que do nada tem um clarinete e faz assim. E acabou. É só isso que faz a orquestra inteira. É muito interessante isso nas músicas de orquestra de Tom Jobim. Do nada ele coloca uma coisa só que vai ter um detalhe na música inteira, mas que faz parte da composição. E assim às vezes é a nossa vida. Ah, não, você é igual Paulo. Irmão, ok, vai nessa. Mas Deus tinha uma porção para Paulo. E é isso que ele fala para Ananias. Eu vou mostrar para Paulo o que importa dele eu sofrer pelo meu nome, Ananias. Vai lá, para de teimosia. Vai lá. E ele vai. E ele chega lá, imagina como é que chegou Ananias lá. Batendo assim. Paulo. Gente, provavelmente esse homem teve parentes ou conhecidos que Paulo matou. Era a história de Jonas. Mas nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ananias tinha que fazer isso. Ele tinha que orar por Paulo, para que as escamas dos olhos de Paulo caíssem e ele fosse liberto. Liberto para quê, irmãos? Para morrer numa masmorra fria, decapitado. E produzir na prisão as cartas que hoje nós lemos. É em uma das prisões que Paulo vai dizer assim, ó, em Filipenses 4, 11, 13, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Preso. E quando ele vai falar da condição dele, ele vai falar assim, ó, prisioneiro de Roma. Prisioneiro de Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo. Esse era o cativeiro de Paulo. E esse cativeiro, irmãos, vai nortear toda a nossa conduta. Essa prisão
norteada pela vontade do Senhor, vai nos tratar e vai nos conduzir. Não é o propósito, irmãos, mas também estamos aqui às 19 horas. Não por causa do horário, mas porque eu quero encontrar com os meus irmãos. Porque eu estou cheio de propósito, cheio de encargo. E eu não sou o pastor, eu não sou o pregador, eu não sou o tangedor, eu sou o irmão, eu sou Ananias. Só isso, só Ananias. Irmãos, quem foi mais importante, Paulo ou Ananias? Quem foi mais importante, Martin Luther King ou a mãe dele que ensinou a palavra de Deus? É difícil saber quem veio primeiro, né? Galinha ou ovo, né? Mas, irmãos, uma palavra de um irmão aqui pode causar um impacto na vida de outro irmão que pode salvar as suas gerações. Fizeram um levantamento de 2 gerações. Thomas Edwards, se não me engano, e um ímpio, e pegaram a sua genealogia e estudaram. Um homem muito eminente na época do conhecimento, pegaram essas 2 genealogias. A diferença era brutal. De 500 pessoas, 300 foram indigentes do ímpio, 40 saqueadores, roubadores presos, 40 mulheres prostitutas, enfim. E do Edwards, 300 se tornaram professores de universidade, 20 advogados. Não que isso seja alguma coisa. 30 se tornaram pastores, 2 senadores, 4 deputados na Câmara Americana, 1 vice-presidente dos Estados Unidos. E não que essa glória seja a glória que nós buscamos, mas uma palavra de um irmão às vezes pode mudar tudo. Uma revelação, e não é do irmão, né, irmãos? Estou falando aqui, é do Senhor através do irmão. Quantos aqui foram salvos ou algo mudou na vida por uma palavra entregue por algum irmão, não aqui no púlpito, mas em um grupo caseiro, uma oração, uma questão específica, um retiro que você foi e algo foi ministrado e que mudou toda a sua vida? Irmãos, lá em Êxodo 33 é esse texto onde fala sobre a libertação de Moisés para ele poder seguir. E eu creio que o Senhor quer nos ensinar sobre essa liberdade que Moisés tinha. Essa liberdade que, por mais que eu tenha a possibilidade de fazer, eu sou norteado pelo propósito que o Senhor me deu. Algo que me impactou muito assim, forte, assim, há pouco tempo atrás, besteira, assim, mas eu estava vendo na época que eu estava muito envolvido com a Adorarte, né, e tal, e eu vi um videozinho de uma outra congregação, acho que de São Paulo, e a pessoa saía com uma câmera e ela chegava no jovem e falava assim: fala o seu nome e o que você faz. Aí a menina, 10, 12, 13 anos, 16, 18, 20. Eu sou fulano e eu ajudo na limpeza da pós-reunião. Eu sou fulano e eu ajudo recolhendo os dízimos na reunião. Eu sou fulano e eu fotografo. Eu sou fulano e eu ajudo na cantina. Eu sou fulano e todos os jovens que eles foram ali tinham uma função, por menor que fosse. Menor no sentido de responsabilidade, né? Mas tinham alguma função. E eu fiquei pensando comigo, gente, não é isso. Coisas pequenas, mas todo mundo engajado, todo mundo envolvido em alguma coisa, alguma tarefa que seja, alguma responsabilidade que é sua. Você foi chamado para essa responsabilidade hoje, amanhã pode ser outra. Que o Senhor nos dê esse discernimento, irmãos, daquilo de como estamos lidando com a nossa liberdade. Irmãos, hoje nós temos uma responsabilidade. Vou botar aqui uma, né?
chegar aqui às 19 horas. Amém, irmãos? Vamos cumprir com essa responsabilidade, irmãos? Eu quero muito... A gente está querendo ver o Lauro semana que vem aqui, né? Dando testemunho. Não é isso? Então vamos chegar junto com o Lauro aqui, porque ele chega às 19 horas. Talvez quando ele chegar já esteja cheia. E ele vai entrar ali. Glória a Deus! A gente aplaudindo o Senhor. Não ia ser lindo, irmãos? Eu acho que ia ser lindo. Até eu vou ter que chegar, porque eu não estou responsável por nada. Semana que vem eu não estarei aqui, estarei viajando. Aí, tá vendo? Vou perder. Mas eu vou falar para mandarem a mesma foto. A gente vai tirar foto sempre. 1 Coríntios 8, 9 e a gente encerra. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. O Senhor ministre o nosso coração, irmãos, e que nós possamos ser cheios do propósito do Senhor em meio à nossa liberdade, para que nós não sejamos presos em meio a tanta liberdade. Totalmente amarrados no nosso jeito, nas nossas formas, e ficamos presos. Não conseguimos sair desse vício que às vezes se torna o meu jeito livre de ser. Mas que o Senhor ministre o nosso coração de maneira profunda, que nós somos livres para sermos escravos de Cristo, para sermos cheios de propósito, sermos Urias e não Davi em tempos de guerra. E aí muita coisa, como que os irmãos colocaram aqui, né? A oração. Eu estou em guerra, então eu oro, que eu sou soldado, né? Eu estou apegado a isso. Não, André, vai lá, fica ali. Não, eu vou Meus irmãos estão orando. Qual é os dias que vocês estão orando aí, Eunício? Toda sexta-feira. Irmãos, às vezes você não tem condição de... Eu vou estar junto de vocês. Quero me comprometer. Ainda que eu não esteja na live. Quero estar junto com os meus irmãos em oração. Orando na minha casa, que seja, mas eu sei que é o horário que os irmãos estão orando. É o horário que os irmãos se reúnem lá e se eu puder entrar, vou entrar. E eu acho que esse é um chamado para a igreja, né? Se engajar nesse movimento, né? De disciplina no Senhor. Amém, irmãos? A gente ia tocar uma música aqui, mas acho que não... Pode falar sim. Irmãos, essa palavra também é para mim, né? Enquanto o André falava, foi até legal e interessante esse final sobre o videozinho. Eu e o Gu, a gente foi visitar uns vizinhos nossos aqui da Alto Monte, e lá eles não apresentam os visitantes não, né? Mas aí o pastor pegou o microfone e falou, bastante gente visitando, né? Tem uns aí que já estão há um mêsinho com a gente, mas quem estiver aqui só para um evento, pode levantar e ir embora. Aí eu olhei pro Gu assim, o pastor aqui é bravo, né? Mas dentro também disso que o André tá falando, eu acho que essa questão de liberdade, até quando a gente canta, né, a música lá do nosso amado Rômulo, né, que fala que a gente entregou a nossa vida. E eu meditando na música, na letra dessa música, né, rapaz, eu entreguei a vida pro Senhor. Sou escravo, sou eterno escravo. E 1 Coríntios 7, 22 fala, pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. E lá em Romanos 6, 22 reafirma isso, que a gente confessou os nossos pecados, né? Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando a gente escolheu ser livre do pecado, a gente escolheu ser preso, ser escravo do Senhor e das coisas do Senhor.